Se você almeja construir uma carreira de sucesso dentro do mundo corporativo, ter um segundo idioma será crucial para o seu crescimento profissional. E o idioma utilizado no meio dos negócios é o inglês. E hoje eu vou compartilhar com vocês como eu tenho organizado a minha rotina de estudos e como vocês conseguem aplicar alguns métodos e ferramentas na rotina de estudo de vocês também, porque saber inglês é fundamental. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de estudos, ferramentas que eu utilizo no dia a dia para colocar o inglês na minha rotina e continuar ali no desenvolvimento da minha aprendizagem. Então, se você quer aprender inglês, está perdido, não sabe por onde começar, quais ferramentas utilizar ou a grana tá apertada, vem comigo que este vídeo é para você. Oi, tudo bem? Eu sou a Manuela, mas vocês podem me chamar de Manu ou de Manux. E o meu objetivo por aqui é auxiliar no crescimento profissional de vocês que me acompanham de forma responsável. Eu acredito que não é nenhuma novidade, mas acho importante reforçar: o inglês no mercado de trabalho não é um diferencial, é algo essencial, você precisa ter. Até mesmo em empresas no Brasil, a gente precisa ter o inglês. Não significa que isso tem que ser um item para reprovar um candidato, tá? Não estou falando isso. Mas dentro do mercado de trabalho, mesmo em empresas brasileiras, você talvez tenha que lidar com fornecedores que são de outros países, e aí o inglês vem como idioma universal para conseguir conversar. Muitos conhecimentos sobre áreas vão estar em inglês. Um exemplo, falar sobre IA. Muito conteúdo sobre inteligência artificial está em inglês. Então, para ter acesso, saber ler em inglês é importante. Mesmo com a IA traduzindo, você conseguir ler ali reportagens, materiais, fazer um curso em inglês sobre algo que impacta dentro da tua carreira, dentro do teu setor de atuação profissional, é algo muito importante, porque você ganha mais repertório, você ganha mais autoridade no tema. E obviamente que eu não vou ser hipócrita aqui e nem irei defender meritocracia. Eu sei que nem todo mundo teve acesso quando era mais novo em aprender uma segunda língua, porque isso envolve questões financeiras. Eu vim de periferia, e eu sei que existem muitas camadas sociais que envolvem acesso à educação. E eu espero de verdade que este vídeo consiga auxiliar você que está aí fazendo um curso, mas sente que ainda não é o suficiente, ou você que não tem condições financeiras de pagar um cursinho, um professor particular. E claro, pegue dicas que façam sentido para a sua realidade. Se você pensar, putz, Manu, isso não se encaixa na minha vida, não tem como fazer, tá tudo certo. Pegue aquilo de fato que faça sentido, que você consiga aplicar no seu dia a dia, beleza? E vamos ao que interessa. Atualmente eu estou utilizando o Planner da Isa, que é uma criadora de conteúdo fenomenal. Ela fala sobre aprendizagem de idiomas, ela fala uns 5, 6 idiomas, e eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o Instagram dela, vale a pena acompanhar. E o Planner da Isa tem versão paga e gratuita. Atualmente eu estou utilizando a versão gratuita porque eu estou também olhando para questões financeiras, mas é um papo para um outro vídeo para a gente falar sobre grana e carreira, tá? Prometo trazer este vídeo para vocês. E dentro do Planner da Isa, é possível fazer o teste de nivelamento. Você consegue saber qual é o seu nível de proficiência no idioma. E lá não é apenas para aprender inglês, tá? Você pode colocar outros idiomas, mas como minha versão é gratuita, eu só posso escolher o idioma para usar a ferramenta. E no meu caso é o inglês, porque é o idioma universal dos negócios e eu quero desenrolar no meu trabalho. E além disso, eu quero muito, mas muito fofocar em inglês. Então eu preciso aprender inglês para ontem. E dentro do Planner, você consegue também falar qual o seu objetivo com o idioma, e aí o Planner mostra o quanto tempo você vai ter que dedicar para chegar em determinado nível. Tem recursos para você utilizar no idioma que você quer. Então, a Isa, ela colocou dentro do Planner dela algo assim sensacional, que são diversos recursos gratuitos para aprender o idioma que você tá aí querendo aprender, querendo estudar. Então, tem francês, espanhol, turco, inglês, assim, é uma coisa absurda. E com o Planner, eu consegui perceber de fato a minha evolução no idioma. Por quê? Eu consigo ver o tempo que eu estou me dedicando nas atividades, se eu foquei mais na leitura, gramática, na escuta, o que eu preciso desenvolver a mais, eu consigo colocar várias tarefas,
colocar tarefas avulsas também. Então, vi um podcast 100% em inglês, eu coloco lá, vi uma série, li um livro, dá para colocar lá. Então, isso tem me ajudado muito a ter constância e engajamento também, porque eu consigo perceber a minha evolução. E eu vou deixar aqui o link do Planner. Se você quiser usar a versão gratuita, é muito boa. A versão paga é sensacional. Já usei o teste, vale muito a pena. Dá para colocar vários idiomas na versão paga, fazer flashcards. É sensacional, vale a pena conhecer. E claro, junto com o Planner, eu estou utilizando a famosa IA também. Não tem pra onde fugir, gente. Eu tenho utilizado o Gemini e o ChatGPT. O Gemini me ajudou muito a construir a minha rotina de estudos, de fato, né? Então, que eu tinha que estudar em cada dia, tempo. Então, me ajudou muito a montar a rotina de estudos. E eu tenho utilizado o ChatGPT para treinar a questão de escuta e pronúncia. Eu tenho usado a versão de chat com voz dentro do ChatGPT. Porque, por enquanto, eu não vejo sentido em investir em uma ferramenta, um grupo de conversação. Foi algo que eu também alinhei com a minha professora, porque eu faço aula de inglês particular também, e aí entendi junto com ela que não fazia sentido ter esse gasto no momento que eu estou do idioma. E o Gemini eu consigo utilizar, estou utilizando sem ter um gasto financeiro, porque eu sou cliente do Itaú e eu consegui resgatar dentro de uma promoção que rolou ali para clientes, então eu consegui fazer esse resgate e estou utilizando o Gemini e tá sendo muito bom. E obviamente eu não tô pedindo pro Gemini fazer tudo por mim. Eu tenho utilizado o Gemini para me ajudar na escrita. Então eu coloco os meus textos que eu escrevi em inglês, peço para ele revisar e me falar o que dá para melhorar, onde que estão os meus erros. E peço para ele explicar como eu consigo melhorar essas questões que apareceram ali de erros na escrita, e ele me traz um plano de ação. Então eu tenho utilizado a IA para isso, não é apenas ela corrigir e levar isso para frente, porque senão fica um copia e cola e eu não vou estar aprendendo de fato. E com o GPT, ele tem me ajudado bastante na questão da escrita também, porque ele transcreve o que você está falando ali, ele coloca dentro do chat. E falando de escuta, compreensão, eu tenho utilizado muito o nosso famosinho YouTube, onde estamos neste momento aqui. Porque no YouTube eu consigo escutar músicas, assistir documentário, assistir séries, desenhos, eu consigo acompanhar criadores de conteúdos que fazem vlog, que trazem fofoca que estão rolando na gringa. E isso tem me motivado bastante a aprender ainda mais o idioma, aprender expressões utilizadas por pessoas que são nativas ali, de países que falam inglês. E além disso, algo que eu tenho pra mim, tá? Que é uma das minhas principais motivações. Não é apenas porque o inglês ajuda no meu trabalho, e sim porque eu quero ouvir fofoca em inglês. Eu quero fofocar em inglês, e isso o YouTube me traz, assim, maravilhosamente bem. Então, eu tenho acompanhado algumas fofocas que envolvem uma marca muito famosinha na gringa, que lançou um novo tipo de suco refrigerante que tem muito açúcar. E eu entrei nesse mundo e eu mergulhei de cabeça e eu assisti milhares de vídeos em inglês. E me ajudou muito na compreensão, em pegar expressões chaves do dia a dia. Então, o YouTube é um grande aliado em aprender um idioma. O YouTube traz praticidade, você pode escutar no metrô, lavando louça, tomando banho. Então, o YouTube é meu queridinho também. Eu amo essa plataforma. Eu também tenho utilizado o famosinho Notion, queridinho por milhares de pessoas que amam organização, planejamento. Eu admito que eu tenho apanhado um pouquinho para utilizar o Notion, mas nada que o YouTube, TikTok da vida não traga um vídeo explicando como utilizar. E dentro do Notion, você consegue procurar por templates que façam sentido para você. Você consegue ter um preview de como é o template na prática. E no Notion vai ter templates gratuitos e templates que são pagos. E aí vai do que você quer e pode investir ou não. Eu uso uma versão gratuita. Eu peguei um template gratuito de uma criadora de templates. Eu adaptei algumas coisas para o meu cenário, apaguei alguns itens que não faziam sentido. E eu tenho utilizado um Notion para fazer anotações sobre o que eu aprendi em um vídeo em inglês, expressões chaves que eu aprendi, questões gramaticais e de uso também, porque eu tenho um caderno para escrever em inglês. Admito que eu amo escrever ainda com caneta, papel, gosto de uma coisa colorida, mas eu tenho usado também o Notion para anotações mais rápidas, quando eu tô escutando alguma coisa e eu tenho que anotar muito rápido e não dá para pegar o caderno, eu não estou com o meu caderno na rua, eu coloco dentro de uma página do Notion que eu tenho e depois eu procuro o significado. Eu também coloquei dentro do Notion questões de livros que eu leio em inglês, o que eu entendi
e eu coloco anotações totalmente em inglês. E como eu tenho um Gemini, dentro da página do Notion, o Gemini ele tá ali conectado e eu consigo pedir pro Gemini revisar, me trazer a tradução, exemplos práticos. Eu coloco no Notion também frases que eu posso usar na minha rotina. E eu quebrei a página do Notion também pensando na minha rotina de coisas que podem acontecer. Então, quando eu vou no mercado, quando eu tô num banho, quando eu tô lavando louça, coisas que estão no meu dia a dia e que eu consigo já estar falando em inglês. Porque, em papo para um outro vídeo, eu quero muito fazer um intercâmbio. Então, eu entendo que eu vou ter que ter expressões chaves para eu conseguir desenrolar lá fora, para eu conseguir fazer compra no mercado, quando eu estiver na escola estudando idioma, para pegar o metrô, isso tudo separa dentro do Notion. E se você pagar dentro do Notion a versão premium que eles têm, você consegue utilizar a IA que eles têm dentro da ferramenta. Então fica ao seu critério. Eu tenho utilizado o Gemini ali conectando dentro da página e tem super funcionado. Algo que tem muito me ajudado na questão da leitura em inglês, de fato, é ler as coisas em inglês. Eu tenho uma página no Instagram onde eu posto o meu processo de aprendizagem com o idioma. Lá é tudo 100% em inglês. Eu não sigo ninguém que fale português. É pra de fato eu conseguir fazer uma imersão ali no idioma. E eu tiro prints de artigos, de trechos de livros. Eu tenho alguns livros em PDFs de temas que eu gosto. Então, vai ter artigo, print, que fala sobre saúde mental, IA, a área de designer em si, que fala sobre true crime, que são temas que eu gosto. Então, é você identificar que temas você gosta de ler, que gosta de aprender em si através da leitura. E eu começo a traduzir dentro do meu bloco de notas quando eu tô na correria da rua. Ou se não, eu passo pro Notion também quando eu estou mais tranquila, assim, de rotina. Eu passo a limpo e coloco no Notion. O que eu entendi, expressões chaves. Então a internet, né, as redes sociais têm me ajudado nesse processo de aprender um segundo idioma. Então quando eu estou no TikTok, eu tento muito ver criadores de conteúdos que só falem inglês sobre temas que eu gosto. Então isso tem super me ajudado a ter uma imersão maior no idioma, já que eu moro no Brasil e não tem essa necessidade em si de falar em inglês. Então dentro da minha rotina, eu tento de fato mergulhar dentro do tema, né, mergulhar dentro do idioma, nas ferramentas que eu estou presente online. Por último, mas não menos importante, são os famosos aplicativos que existem, como o Duolingo. Eu utilizei o Duolingo bem no início da aprendizagem do inglês, quando eu não tinha dinheiro para investir em um professor, em um curso particular. Então, o Duolingo me trouxe uma base muito legal, que é simples, mas que era importante. Então, eu aprendi a falar good morning, good night, eu aprendi a falar a minha idade, me apresentar. Então, o Duolingo super me ajudou nisso. Além do Duolingo, tem um outro aplicativo que eu acho que o nome é Emma. Posso estar enganada, mas deixarei isso tudo aqui na descrição desse vídeo para vocês, então fiquem tranquilos. E o Emma é muito legal porque você treina a comunicação, você treina a escrita, a seleção de palavras. É muito legal e tem versão paga e gratuita igual o Duolingo. E eu sinto que me ajudou muito também a desenrolar ainda mais, escutar bastante como os nativos falam, porque dentro do aplicativo vem trechos de séries, então é bem legal, vale muito a pena conhecer. E antes de finalizarmos esse vídeo, aí eu vou trazer algo que tem me ajudado bastante também, mas eu entendo que vai muito na questão de ter condições financeiras para investir. Eu faço aula de inglês particular com uma professora maravilhosa, formada em letras, uma pessoa que sabe ensinar, e isso é fantástico. E eu tô com ela, eu acho que há 2 anos vai fazer, e eu percebi claramente a minha evolução no idioma. Gente, quando você pega um professor de verdade, uma pessoa que sabe dar aula, a vida muda. Você fala, eu sou inteligente, eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Porque um professor é um professor, né? Divos maravilhosos. Eu amo a minha professora, vou deixar aqui também o Instagram dela para quem quiser fazer um orçamento, trocar um papo com ela, ela é super legal, bem acessível. E com a professora eu percebi de fato a minha evolução na questão da gramática, na confiança em falar inglês, na melhora da minha escuta. Então a aula particular tem me ajudado bastante. Mas eu entendo que a aula particular somente ali uma vez na semana não é o suficiente para conseguir desenrolar no idioma. Então, ela passa lições de casa para mim também, indica música, indica série. É uma pessoa que responde no WhatsApp, a gente manda mensagem em inglês, ela manda foto de comida pra gente falar sobre. É uma pessoa que acompanha o meu Instagram,
onde eu compartilho a aprendizagem do idioma e falo, escreve assim que fica melhor, funciona melhor em relação ao idioma. É uma professora incrível. Sou muito feliz de poder ter o privilégio de pagar para uma pessoa que sabe ensinar, que acredita no meu potencial. É alguém que me engaja e fala, vai, Manu, vai dar certo, não desanima. E é uma pessoa que me motiva bastante a aprender o inglês e mostrar que existem formas de aprender, que cada um tem o seu ritmo. Então, se você puder investir num professor particular ou investir em um curso, faça isso. E hoje em dia é muito comum que empresas tenham parceria com escolas de idiomas. Então, se você está em uma empresa, é legal pesquisar, entender se a empresa de fato tem alguma parceria com alguma escola de idiomas, para que você consiga ver qual que é o valor, qual que é o desconto e se vale a pena ou não investir. E eu quero mostrar para vocês, antes de encerrar esse vídeo, os meus cadernos de aprendizagem, porque eu amo escrever com caneta. Usar caderno para mim é tudo. Então tem tudo muito colorido, post-its. Eu tenho esse novo caderno que eu peguei recentemente para anotar, porque cadernos eu usei tudo, então eu tô usando essa fichária, gente. Muita coisa anotado. Assim, sabe, PDF que minha professora passou no início, que hoje eu consigo ler tranquilamente. Tenho esse caderno também que eu não usei tanto, mas vou voltar a usar depois, porque eu anotei muita coisa das aulas. E eu tenho esse enorme livro que eu fazia com uma outra professora. E tem muita coisa aqui que eu uso ainda para revisar matérias que eu tô vendo com a minha nova teacher. Muito legal para fixar conhecimento, fixar a parte gramatical, e tem as respostas aqui atrás. E eu imprimi porque eu gosto de coisa física. Isso aqui é um pouquinho do que eu tenho em relação tudo que eu anoto em inglês, e aí eu uso o Notion como complemento das coisas. O importante é você identificar como você aprende e usar as ferramentas que você tem acesso, que você tem possibilidade de utilizar no dia a dia. Não se cobre por não ter o setup perfeito de estudos. O importante é conseguir estudar, seja no metrô, no ônibus, no caminho para casa. O importante é tentar colocar a aprendizagem do segundo idioma na rotina. E por hoje é só, gente. Espero de verdade que o conteúdo tenha agregado na vida de vocês, que vocês consigam colocar em prática algumas dicas que eu tenha colocado aqui no vídeo. Eu vou deixar tudo aqui na descrição deste vídeo, então compartilhe esse conteúdo para pessoas que estão perdidas, não sabem muito bem por onde começar a estudar inglês, ou outro idioma também, porque as dicas que eu trouxe aqui se aplicam a diversos idiomas, mas o foco de hoje foi o inglês, que é o idioma universal dos negócios. Curte também esse conteúdo, porque ajuda o canal a crescer e também me traz um pouquinho de engajamento, de continua, Manu, que vai valer a pena. Beijo, continue estudando, porque estudar muda vidas, e tchau, tchau!